Então, alguma coisa muito introdutória sobre Max Weber. O que eu fiz foi apenas um resumo do artigo sobre Weber de Sung-Ho Kim, da Stanford Encyclopedia of Philosophy, que é a melhor enciclopédia de filosofia que existe atualmente. Max Weber veio de uma família abastada, alemã, tradicional, culta, casou-se com uma intelectual igualmente abastada, nunca tiveram filhos e se acredita que o casamento nunca se consumou. Ele sofreu períodos de depressão que o impediam de ensinar. Junto com Marx e Durkheim, ele formou um dos 3 pilares da sociologia moderna. Dizem os sociólogos a Santíssima Trindade da sociologia. Weber via o método da ciência social como interpretativo, opondo-se ao positivismo. O seu centro de interesse foi o fenômeno do desencantamento do mundo, pelo qual o mito tem sido cada vez mais substituído pela razão. E a sua obra mais importante, publicada após a sua morte de gripe espanhola em 1920, aos 56 anos de idade, chama-se Economia e Sociedade, e tem umas 1.500 páginas. Para se entender a filosofia social e política contemporânea, por exemplo, a Escola de Frankfurt, precisamos conhecer alguma coisa de Max Weber. Max Weber e a esposa. Em epistemologia, Weber era um neokantiano. Existe uma realidade externa em si, mas a formação conceitual é basicamente um processo cognitivo, racional, interno. Portanto, essa é a realidade compreensível, que é uma realidade racional. O processo de formação conceitual, tanto na ciência natural, chamada Naturwissenschaften, quanto nas ciências culturais e históricas, chamada ciência do espírito ou Geistwissenschaften, é universal e abstrato, embora tenha objetos diversos, o último incluindo a questão de valores, no caso das ciências culturais históricas ou da sociologia. Uma questão é também que valores são subjetivos e podem mudar de indivíduo para indivíduo. Diversamente das ciências naturais, o que interessa não são as leis naturais causais, mas o entendimento das Verstehen, de como os indivíduos valorizam eventos, instituições ou tomam posições em uma certa constelação de circunstâncias históricas. Há um elemento subjetivo ineliminável para Max Weber na ciência social, diferente da ciência física, empírica, natural. Busca-se conhecimento ideográfico, procurando entender o indivíduo concreto por conceitos universais. Aqui, valoração e valores passam a ser importantes. Rickert quer considerar o indivíduo de dentro, mais que o indivíduo. E se não tivermos preconceitos, encontraremos valores universalmente aceitáveis. E o estudo histórico pode nos ajudar a encontrá-lo, conhecimento da história. Em linhas gerais, Weber aceita o neokantismo social de Rickert. Quanto à ética, em ética, Weber foi influenciado por Kant e Nietzsche, uma influência bastante contrastante. Kant condenava o utilitarismo, que para ele resultava em egoísmo organizado. Ele introduz a vontade puramente racional, vontade autônoma e livre, vontade sem nenhuma vontade sem desejo. E isso que era o verdadeiro impulsionador da ética legítima. Ao mesmo tempo, Weber aceitava o diagnóstico de Nietzsche do niilismo do mundo atual e da morte de Deus.
Weber era uma pessoa agnóstica, apesar de ser educado em uma família religiosa, especialmente por sua mãe. Essa duplicidade Kant-Nietzsche é conflitiva, o que pode ajudar a explicar a sombra trágica e agnóstica da moral weberiana. Kant tinha uma moral rigorosa que, de um modo ou de outro, se fundava na religião. Isso é oposto a Nietzsche. Os dois princípios básicos de Kant: primeiro, da universalização. Uma ação moral é aquela que você pode querer que todos ajam da mesma forma, e o do respeito pela alteridade, pela pessoa do outro. Você pode utilizar o outro, mas com consentimento do outro, ou de forma que não seja danosa para o outro. De outro modo, você estará sendo imoral. Religiões. Uma das mais interessantes análises de Weber foi a da religião da relação entre religião e sociedade. Em seu estudo sobre a ética protestante, ele defendeu que o catolicismo romano, assim como o budismo e o sistema de castas do hinduísmo, posteriormente ele considera isso, impediam o desenvolvimento do capitalismo. A ideia da pobreza como redentora do cristianismo, a ideia de que o rico teria mais dificuldade de entrar no reino dos céus do que de passar no buraco de uma agulha, etc. Agora, para o protestantismo é diferente. O protestantismo é contra os prazeres mundanos, mas o trabalho e o sucesso se transformam em virtudes, demonstrando às pessoas que elas foram escolhidas por Deus. A pessoa precisa provar-se a si mesma pelo trabalho. Aqui o diabo fazendo um acordo com o protestante. O calvinismo, que era uma forma de protestantismo, via o ganho e o trabalho como possuidores de significação espiritual. Ele continha a doutrina da predestinação, que era a seguinte: desde o início dos tempos, Deus já havia estabelecido quais dos homens, dos seres humanos, seriam eleitos para a salvação e quais sofreriam a danação eterna. Isso era inevitável, está marcado em cada um de nós. Mas existem sinais de redenção, e o sucesso temporal econômico é um sinal. Então, o calvinista deve estar preocupado em procurar sinais de que ele será redimido, de que ele foi escolhido e de que ele não é um danado. E um dos sinais é o sucesso econômico, mas o sucesso econômico para a sociedade. Na ética calvinista, cada indivíduo deve mostrar-se digno do chamado de Deus pelo trabalho e pela dedicação à comunidade. Então, há aqui uma diferença que foi vulgarizada no evangelismo, na teologia, na religião protestante americana, e foi trazido para o Brasil com muito sucesso. Teologia da prosperidade, do dízimo, digamos. Eu antes tinha um carro, conheci Jesus, agora tenho dois. Ele me ensinou a conquistar. E o evangelho tradicional, católico, de Jesus, era o contrário disso. Eu antes tinha 2 pães, conheci Jesus, agora tenho um. Ele me ensinou a repartir. Então, nós devemos, para o calvinista protestante, trabalhar para a glória de Deus e criar o reino de Deus sobre a terra. A obrigação moral para a comunidade passa a ser mais importante do que a que o indivíduo tem para a família. Se ele deve trair alguém para o bem de todos, ele deve trair a sua família e não a comunidade.
Além disso, a ética protestante manda o crente descrer dos bens do mundo e praticar uma conduta cética. Não o protestantismo nosso, ou vulgarizado, americano, mas o protestantismo alemão da época. Ora, a conclusão é que tudo isso convinha muito bem ao capitalismo. De um lado, trabalhar, de outro, não gastar, mas reinvestir continuamente, produzindo riqueza cada vez mais. Daí o maior desenvolvimento do capitalismo nos países protestantes, como Inglaterra e depois Alemanha. Aqui, Weber pensa de modo oposto a Marx. A superestrutura ideológica da ética protestante é que transformou ou ajudou a transformar a estrutura econômica. Então, o objetivo do capitalismo é aumentar a riqueza alcançada, aumentar o capital, e esse é o processo de enriquecimento, constitui uma indicação segura de que você está predestinado. O calvinismo traz a formação de uma nova mentalidade, um ethos, visão de mundo, propício ao capitalismo, em oposição ao alinhamento e atitude contemplativa do catolicismo e de muitas outras religiões. Então, isso ajudaria a explicar o sucesso de países como Inglaterra, Estados Unidos e outros países do norte europeu, diversamente da Itália ou do Brasil. História. O centro de convergência da obra de Weber é a noção de racionalidade ou racionalização. A racionalização do mundo moderno é inexorável e culmina na completa perda da liberdade e do significado. O processo de racionalização coloca o Oeste, o Ocidente, à parte e mesmo acima do Leste. Mas Weber rejeita leis universais da história. Apenas constata que a racionalização está adentrada nos mais variados setores da vida humana. Vou parar essa primeira parte aqui.